Hoje eu vou trazer uma creepypasta que chama Experiências de Vida Após a Morte. Eu não li ela ainda, então eu vou acabar descobrindo sobre ela com vocês. É da mesma autora de Borrasca e eu peguei isso do blog dela e traduzi. Sempre me senti um pouco perdida na vida, como se nunca tivesse recebido instruções completas sobre quem eu deveria ser. Todos ao meu redor pareciam saber exatamente quem eram. As vidas deles passavam voando por mim. Seus GPS estavam programados para destinos específicos, enquanto eu permanecia parada no meio da estrada. No ensino médio, nunca participei de atividades extracurriculares porque não conseguia decidir se eu era do tipo esportista ou do tipo músico. E na faculdade não foi diferente. Passei por 4 cursos diferentes, incapaz de decidir quem eu queria ser. Eu simplesmente me sentia como uma folha em branco. E se eu era uma folha em branco, Mika York era a noite estrelada, autêntico, bonito e perfeito. Ele era meu completo oposto e foi justamente isso que me atraiu nele desde o início. Mika nasceu sabendo exatamente quem era e o que queria da vida. Sua confiança e certeza sobre si mesmo eram quase palpáveis. Nós nos conhecemos no primeiro ano da faculdade. Ele cursava neurociência e eu fazia história. Namoramos no segundo ano, depois que mudei meu curso para a ciência da computação. Terminamos no terceiro ano, pouco antes de eu decidir que queria me formar em psicologia. E no último ano, logo depois que meu orientador me disse que era tarde demais para trocar de curso outra vez, ele me pediu um favor. Nosso último semestre estava prestes a começar e Mika estava se candidatando ao programa de pós-graduação. Ele queria fazer um mestrado em neurobiologia e eu ajudava com as inscrições quando tinha tempo. Eu sabia que Mika estava sob muita pressão para concluir sua tese de graduação, então fiquei surpresa quando me convidou para uma festa em sua casa naquele mês de janeiro. Eu deveria ter percebido que havia algo estranho acontecendo, porque Mika era um estudante extremamente meticuloso e nunca dava festas. Quando cheguei ao apartamento dele, fora do campus, quase decidi nem sair do carro. O lugar estava escuro e silencioso. Definitivamente não havia festa alguma. O que ele estava aprontando? Peguei meu celular para ligar para Mika e inventar uma desculpa para ir embora, mas a curiosidade falou mais alto e desliguei antes de completar a chamada. Quando entrei na familiar sala de estar sem televisão, encontrei 2 rostos conhecidos e 2 desconhecidos. Lá estava Mika, é claro, e também seu amigo Sean Nichols, estudante de Química Orgânica. As outras 2 pessoas me foram apresentadas como Irina Bradley, outra estudante da área médica, e Holly Bishop, estudante de filosofia. Irina se afastou um pouco e abriu espaço para mim no sofá. Sentei-me hesitante e esperei que Mika começasse qualquer que fosse o plano dele. Ele se levantou e caminhou até o centro da sala. Obrigado por terem vindo. Tenho certeza de que estão se perguntando por que estão aqui, porque claramente isso não é uma festa. A verdade é que tenho algo de extrema importância para pedir para cada um de vocês. Mika fez uma pausa dramática, respirou fundo e abaixou a voz. Eu selecionei cada um de vocês para participar do maior experimento não apenas das suas vidas, mas talvez de toda a história da humanidade. Estou convidando vocês para participar da minha tese de doutorado. Revirei os olhos. Típico de Mika. Ele podia ser muitas coisas, mas humilde definitivamente não era uma delas. Arrogante, por outro lado. E qual é a sua tese? Perguntei casualmente, como se a declaração anterior não tivesse sido completamente absurda. Um estudo conclusivo detalhando o que acontece após a morte humana. Irina soltou uma risada. Infelizmente, eu conhecia Mika bem o bastante para saber que ele estava falando sério. E como pretende provar alguma coisa? Perguntei. Que tipo de experimento você desenvolveu? Bem, Bridget, eu vou me matar. O ambiente mergulhou em silêncio. Mika interpretou nosso choque e horror como admiração. Endireitou a postura e finalmente sorriu. Você não pode estar falando sério. Eu tô falando muito sério, e é completamente reversível. Vou ser a primeira pessoa do mundo a provar ou refutar a existência da vida após a morte. Nós, corrigiu Sean. Sim, nós. Esse trabalho vai abrir as portas de qualquer universidade do mundo para nós. Guerras foram travadas durante séculos por causa de deuses e religiões, e nós vamos provar cientificamente o que é verdadeiro, sem deixar qualquer dúvida. Você é um idiota. Suspirei e me levantei para ir embora. Irina me acompanhou, mas Mika chegou à porta antes de nós. Bridget, espera! Pelo menos ouça tudo antes de ir embora. Por favor. Estreitei os olhos. Não quero participar da morte de ninguém, nem da sua. Eu gostaria de ouvir como isso funciona. Interrompeu Holly calmamente do sofá. Ah,
Na verdade, isso foi algo que eu desenvolvi, disse Sean. Um coquetel de compostos biológicos e não biológicos. Já foi testado e é seguro. Testado? Perguntou Irina horrorizada. Em quem? Em animais da região. Então nunca em uma pessoa, observei. Ainda não, mas é seguro, respondeu Sean rapidamente. Então como funciona? Perguntou Irina. Ela deu um passo de volta em direção ao sofá. Foi nesse momento que percebi que eles já a tinham convencido. Mika apontou para Sean. Eu desenvolvi um veneno e um composto biológico. Chamo de soros Romeu e Julieta. Julieta é um veneno que mata o corpo, Romeu é um agente biológico, ou um antídoto, por falta de termo melhor, que o revive. A morte clínica vai durar apenas 30 segundos, acrescentou Mika, sem danos cerebrais, sem danos aos órgãos. Sim, é realmente seguro. O corpo ficará morto apenas por um curto período de tempo, confirmou Sean. Então é igual Linha Mortal, falei encarando Mika. O quê? Perguntou Sean. Linha Mortal é um filme. Os personagens se matam e depois voltam à vida. Se não me engano, não termina muito bem para eles, mas Mika sabe disso porque é obcecado pelo filme. Aquilo é Hollywood, respondeu Mika secamente. Isso é ciência legítima. Não, você é o Kiefer Sutherland, apontei para ele. Ele é o Kevin Bacon, apontei para Sean, e eu sou a porra da Julia Roberts. Não, retrucou Mika. Na verdade, ela é a porra da Julia Roberts. Ele apontou para Holly. Então eu sou o Oliver Platt? Perguntou Irina. Ninguém é o Oliver Platt, gritou Mika. Bem, se podemos escolher, eu prefiro ser o Oliver do que o Kevin Bacon, interrompeu Sean. Sean, você é o maldito Kevin Bacon. E você é o Kiefer Sutherland, gritei de volta. Isso não é a porra de Linha Mortal. Suspirei. Então eu não vou passar pelo procedimento. Mika parecia exasperado. Não. Então por que eu tô aqui? Mika passou a mão pelos cabelos castanhos. Meu Deus, eu tô tentando chegar nessa parte há meia hora. Eu vou passar pelo procedimento? Perguntou Irina. Não, apenas eu, Sean e Holly. E você acha que ela vai concordar com isso? Na verdade, interrompeu Holly, levantando-se do sofá. Eu já concordei. Por quê? Perguntei boquiaberta. Porque eu quero saber. Preciso saber por que estou aqui, porque qualquer um de nós está aqui. Quero saber o que é a alma e para onde ela vai. Quero ter nas mãos as respostas sobre a existência humana, o amor e o sofrimento, a vida e a morte. Quero entender qual é o nosso propósito. Além disso, vou receber por isso e é perfeito para a minha dissertação. Isso me lembra outra coisa, disse Mika rapidamente. Todos serão pagos. Quanto? Perguntou Irina, estreitando os olhos. $500 cada. Soltei um gemido. $500 eram exatamente o valor que faltava para pagar minha matrícula naquele semestre, e Mika sabia disso. Que canalha. Os soros Romeu e Julieta são seguros, foram testados e funcionarão. Sean e eu alugamos uma casa na rua Emerald para realizar o experimento. Tudo que eu preciso, tudo que eu estou pedindo, Bridget, é que você apareça. Apenas apareça no próximo sábado. E eu? Irina, preciso que você administre os soros e monitore os sinais vitais. Escutem, pessoal. Tudo isso vai levar menos de 1 minuto. Depois vocês podem ir embora com seus $500 e seus nomes no crédito da minha tese. E o que torna a sua evidência conclusiva? Perguntei. Porque no fim das contas, tudo se resume ao testemunho de vocês. Os soros desenvolvidos por Sean estarão disponíveis para qualquer pessoa. Qualquer um poderá repetir o experimento quando quiser. Mas eu não acho que... Por favor, Bridget, apenas apareça no sábado. Não havia um único aspecto daquele experimento que não me deixasse profundamente desconfortável. Mas a forma como Mika me olhava, a tensão na sala, os $500... Eu não estou pedindo, Bridget. Estou implorando. Ele segurou minhas mãos com força. Eu vou pensar. Não fiquei realmente surpresa ao perceber que estava diante da rua Emerald no sábado seguinte. Passei a semana inteira debatendo comigo mesma, mas no fim, deixando todos os outros fatores de lado, eu estava curiosa. Mika era brilhante. Estava entre os melhores alunos da turma. Já tinha diversos artigos publicados. E se ele tivesse certo? E se realmente visse alguma coisa? Pessoas tinham experiência de quase morte todos os dias e voltavam com histórias para contar. Mika estava indo mais fundo na morte do que qualquer pessoa que já tivesse retornado antes, e faria isso em um ambiente controlado usando um método facilmente reproduzível. Quem sabe? Mika me recebeu na porta com um sorriso que dizia claramente que ele sabia que eu apareceria. Conduziu-me até a ampla e vazia sala de estar. As paredes eram bege, o piso era de madeira e o cômodo estava cheio de equipamentos hospitalares. Havia também 3 camas de solteiro simples. Sean e Holly já estavam deitados em 2 delas, exibindo sorrisos nervosos. Ambos tinham soros conectados nos braços. Irina caminhava de um lado para o outro, verificando aparelhos e parecia extremamente estressada. Mika colocou uma câmera pesada e aparentemente cara em minhas mãos.
As câmeras posicionadas no fim das camas já estão gravando. Elas serão nossas câmeras fixas. Preciso que você caminhe pela sala gravando com essa também. Irina vai escalonar as injeções para conseguir cuidar de nós três. Você será apenas uma testemunha, nada mais. Certo. Mika, você tem certeza que você quer fazer isso? Bridget, estamos testando isso há meses. Desde que o Romeu seja administrado em menos de 1 minuto, e será, não existe risco. Claro que existe risco, Mika. E experiências de quase morte. Isso não é uma experiência de quase morte, é um experimento de morte. Eu sei que você está preocupada e foi exatamente por isso que eu quis você aqui. Para garantir que nada dê errado. E mesmo que dê, tenho pilhas e pilhas de anotações comprovando que este foi o meu experimento. Sim, mas eu não conseguia pensar em mais nada para dizer. Qualquer objeção que eu levantasse teria uma resposta pronta. Esse era o jeito de Mika. Já não havia como impedi-lo. Eu podia estar ali para assistir ou em outro lugar ouvindo falar sobre isso depois. Escolhi ficar. Mika caminhou até à frente da câmera. São 12h51 de sábado, 14 de janeiro. Eu sou Mickey York e essa é a primeira tentativa do experimento da vida após a morte. Ele voltou para sua cama e sentou-se enquanto Irina inseria uma agulha na veia. Então se deitou e olhou para Sean e Holly. Lembre-se, assim que recuperarem a consciência, falem diretamente para suas câmeras sobre o que viram. Certo, respondeu Sean. Entendido, disse Holly. Tudo está pronto, anunciou Irina com a voz trêmula. Perfeito, respondeu Mika, animado. 30 segundos, só isso. Irina, assim que a última gota de Julieta sair do tubo, acione o cronômetro. Ele apontou para os relógios digitais programados para 30 segundos. Irina sentiu. Bridget, grave tudo. Engoli em seco e concordei. Vejo vocês do outro lado. Mika sorriu e fez o sinal de positivo para Sean e Holly, que responderam da mesma forma antes de se acomodarem nas camas. Eu apertei o botão de gravação. Irina pegou 3 seringas vermelhas cheias de um líquido transparente e espesso. Com as mãos firmes, injetou lentamente a primeira dose no acesso intravenoso de Mika. No instante em que terminou, acionou o cronômetro. Exatamente naquele momento, o monitor de Mika entrou em linha reta. O apito agudo me fez estremecer. Tentei manter a câmera firme. Irina correu para Sean e repetiu o processo. Depois fez o mesmo com Holly. Agora os 3 monitores cardíacos exibiam linhas retas enquanto disparavam alarmes incessantes. Irina tapou os ouvidos por um instante e apontou para o outro aparelho. Grave isso, Bridge, grave isso. Era o eletroencefalograma de Mika. Nenhuma atividade cerebral. Grave de Sean e Holly também. De repente, senti um gosto metálico na boca. Estava entrando em pânico. Aquilo tinha sido uma péssima ideia. Uma ideia terrível. Quando olhei novamente para o cronômetro de Mika, restavam apenas 8 segundos. Irina já havia preparado uma seringa verde, o soro Romeu, e aguardava apenas o momento certo para aplicá-lo. Os alarmes dos 3 monitores cardíacos enchiam a sala. Pareciam estar gritando. Façam alguma coisa. Por que estão apenas olhando? Salvem eles. Então, um outro alarme soou. Irina injetou Romeu no braço de Mika. Prendi a respiração. Esperei que os sinais vitais retornassem. Menos de 5 segundos depois, uma elevação apareceu no monitor cardíaco. Depois outra. O eletroencefalograma também voltou à atividade. Eu finalmente consegui respirar. Irina acabava de se aproximar de Sean quando Mika se sentou abruptamente na cama. Os olhos arregalados, a boca aberta. Por um momento, quase esqueci de continuar filmando. Mal podia esperar para ouvir o que ele tinha a dizer. Mas Mika não disse nada. Ele apenas gritou. O susto e a intensidade daquele grito me fizeram tropeçar para trás, batendo contra a parede. Foi o grito mais aterrorizante que já ouvi na vida. Então Sean começou a gritar também. Mika não pareceu perceber. Atirou-se da cama ao chão e começou a bater a cabeça contra a madeira repetidamente. Sean também havia saltado da cama. Correu até uma parede e ficou parado a poucos centímetros dela, encarando-o enquanto gritava, como se nem soubesse que a parede estava ali. Meu choque rapidamente se transformou em pânico. A cabeça de Mika já estava sangrando, e o som de seu crânio batendo contra o piso era nauseante. Irina, me ajuda! Irina não havia se movido desde que Sean a empurrara para o lado. Ela apenas me encarava, de olhos arregalados. Precisamos tirá-lo do chão, ele está se machucando. Ela abriu a mão lentamente e olhou para a última seringa de Romeu, como se nunca tivesse visto antes. Você ainda não aplicou nela? Aplique em Holly agora! Minha voz saiu aguda e desesperada. Eu segurava a Mika nos braços enquanto ele continuava tentando bater a cabeça contra um chão que aparentemente já não enxergava. E os gritos, meu Deus, os gritos. Mika e Sean pareciam rasgar meus tímpanos.
O terror estampado no rosto de Mika enquanto ele golpeava inutilmente o ar como se o piso ainda estivesse ali, a boca aberta num círculo perfeito, e o horror absoluto que saía dos pulmões do Sean. Era o suficiente para fazer meus olhos se encherem de lágrimas. O que tinha acontecido? O que eles tinham visto? A câmera, completamente esquecida, jazia sobre a cama de Mika depois que suas pernas agitadas a chutaram para longe. Irina fazia compressões torácicas frenéticas em Holly. Lágrimas escorriam por seu rosto. Mas eu sabia. Era tarde demais. Holly estava perdida. Irina, chama uma ambulância. Ela não respondeu. Continuou trabalhando sobre Holly como se não tivesse me ouvido. Talvez realmente não tivesse. Com aqueles gritos, soltei Mika por um instante para pegar meu celular. Foi o suficiente. Ele se levantou e saiu correndo. Atingiu a porta da frente e começou a bater a testa contra o vidro. Mika, para! Se Sean percebeu nossa presença, não demonstrou. Continuava emitindo aquele grito horrível e interminável. Os serviços de emergência mal conseguiam me entender pelo telefone. Mesmo assim, alguém chegou a casa em menos de 5 minutos. 5 minutos que pareceram uma eternidade. Em algum momento, Irina desistiu de Holly. Passou a andar pela sala em círculos, murmurando. Eu não entendo. Eu fiz tudo certo. Eu não entendo. Sean, Holly e Mika foram levados de ambulância. Eu e Irina fomos conduzidas à delegacia. Assistiram às gravações. Eu nunca me formei. Mas pelo menos não fui presa como Irina. Depois do julgamento dela, me afastei completamente do mundo. Passei meses trancada em meu apartamento, repetindo a mesma pergunta sem parar. O que eles viram? E não era como se eu pudesse simplesmente perguntar. Sean gritou até perder permanentemente a voz. Hoje ele fica sentado em um quarto de hospital, encarando uma parede com a boca aberta como se ainda estivesse gritando. De alguma forma, aquilo é pior que os próprios gritos. Ele nunca mais falou, nem escreveu uma única palavra. Mika também está internado. Às vezes grita, às vezes fica em silêncio, às vezes se debate, às vezes permanece imóvel como um cadáver. Visitei os dois inúmeras vezes, sempre implorando para que me contassem o que viram, mas minhas visitas nunca produziram resultado algum. Até a última. Ontem fui visitar Mika. Ele estava em uma das suas fases de gritos. Sentei-me ao seu lado e esperei. Talvez ele entrasse em um dos seus estados catatônicos e eu conseguisse conversar com ele. Quando me cansei de esperar, inclinei-me até seu ouvido e perguntei. Mika, o que você viu? Os gritos diminuíram lentamente. Então se transformaram em uma gargalhada insana e incontrolável. Uma risada que eu jamais tinha escutado antes. O médico dele, que estava do lado de fora, entrou correndo. O que você fez? Perguntou alarmado. Eu só fiz uma pergunta. Que pergunta? Perguntei o que ele viu. Nós dois percebemos o silêncio ao mesmo tempo. Ele estava olhando diretamente para nós, sem qualquer expressão no rosto, e então falou. Está tudo esperando por vocês. Está esperando por todos nós. Depois sua boca se abriu novamente, formando um grande círculo. A gargalhada voltou, logo seguida pelos gritos agudos e horríveis. Saí do hospital naquele dia, desejando nunca ter ido até lá. Desejando nunca ter conhecido Mika. Dirigi para casa com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que eles viram? O que existe do outro lado? Eu realmente quero saber. Mas isso já não importa. Um dia eu vou descobrir. E você também. Opiniões sobre essa creepypasta. Primeiro, o Mika devia ser um namorado tóxico, que ela não conseguia negar as coisas pra ele. Então, eu sinto assim que o Mika era meio tóxico, sabe? Não é possível que era um relacionamento saudável. Não faz sentido na minha cabeça que fosse. E eu gosto de creepypasta que deixa esse gostinho de não saber o que aconteceu de verdade. Então, eu curti essa daqui. Eu achei melhor do que a anterior que eu li, porque a anterior eu não faço ideia do que aconteceu, mas essa daqui eu curti mais. E eu gosto dessas situações que a gente não sabe o que aconteceu e nem vai saber. E fica no imaginário de cada um, sabe? E o que será que eles viram?